Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Words à la Carte. Eu sou a Nights e hoje trago-vos um vídeo com o meu balanço de leituras de 2018. 2018 foi um ano excelente em termos de leituras. Pode parecer nada importante, mas eu consegui ler 33 livros em 2018. Para mim é um ótimo número, visto que eu em média leio 2 livros por mês. Conseguir ler 33 do início ao fim foi um excelente marco. Para além disso, eu li 39 autores e um total de 9.218 páginas. De novo, pode-vos parecer uma coisa nada importante, mas para mim foi extremamente bom. Este ano foi recheado de boas leituras, houve os melhores, houve os piores e houve livros alguns ali no meio. Por isso eu agora vou apresentar-vos o top 5 de melhores leituras de 2018, sem nenhuma ordem específica. Primeiro eu vou apresentar-vos o Cloud Atlas, do David Mitchell. Este livro é um livro que é classificado como sendo ficção científica, mas não é necessariamente de ficção científica, não tem assim tantas tecnologias e maquinetas e coisas do género. Ele apresenta-nos várias personagens, pela sinopse vocês percebem isso. Ele apresenta-nos várias personagens em várias épocas da história do planeta e é bastante interessante ver como a vida é um ciclo. E mais não digo para vocês lerem o livro. Ele é muito bom. Eu recomendo vivamente este livro. Mesmo para quem não gosta de ficção científica. Ele é mesmo muito bom. A seguir temos O Leitor de Cadáveres, de António Garrido. É um autor espanhol. E eu confesso que quando vi que o livro saiu, tudo nele me chamou a atenção. E me pareceu interessante. Não apenas a capa, mas também a sinopse. Este é um livro de ficção histórica. Ele apresenta-nos o primeiro médico legista do mundo, na China medieval. Para além disso, para além do contexto cultural completamente novo, eu nunca tinha lido nada relativo à China, e o contexto histórico, visto que é o período medieval deste país, ele tem algumas referências à medicina, claro, ou pelo menos aquilo que posteriormente se tornou a medicina, mas também tem mistério. É um misto de várias coisas, portanto tornou-se bastante interessante. Ele efetivamente agarra-nos, é uma leitura viciante e tem alguns plot twists. Não posso dizer que ele tenha sido previsível, mas tendo em conta o contexto histórico, algumas coisas é possível perceber algumas coisas ao longo do livro. No final tem um plot twist que nem eu consegui prever. Portanto, ele é mesmo muito bom, também recomendo. A seguir temos O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle. Este sim é um livro total e completamente sobre ficção científica, ou com ficção científica. Como pelo título percebem, O Planeta dos Macacos tem a ver também com macacos, mas mais na vertente de evolução da espécie, de psicologia emocional, do lugar do homem e da humanidade, de outros seres, da constante mudança de ciclos. Ele está muito bem escrito. É de uma maneira muito simples, qualquer pessoa consegue perfeitamente entender mesmo questões mais científicas que o livro aborda. Definitivamente é um excelente livro e que eu também recomendo. Agora temos a trilogia inicial do ciclo de Terra-Mar, O Feiticeiro de Terra-Mar, Os Túmulos de Antoine e O Outro Lado do Mundo, da Ursula K. Le Guin. É uma história que é considerada um young adult e que nos fala da vida e dos feitos de um feiticeiro. Os livros vão acompanhando várias épocas da sua vida e eu posso dizer que inicialmente eu não consegui perceber todo o requinte que a história é capaz de nos dar, porque ele, à primeira vista, parece uma história young adult, como tantas outras que falam de um personagem desde miúdo até mais tarde, o seu crescimento, mas efetivamente a mensagem que é transmitida sobre o ciclo da vida, as coisas que acontecem, a nossa capacidade de tomar decisões, de viver com essas consequências, é-nos dada de uma forma tão simples, tão cálida, tão em paz, que só algum tempo depois de eu ter lido estes livros é que eu percebi efetivamente o alcance da grandiosidade da sua história. Finalmente, como não podia deixar de ser, tenho aqui um livro dessa de Queiroz, que é uma antologia de cartas de Inglaterra, que foi na época em que ele era diplomata em Inglaterra e mandava algumas cartas para o Porto. Essa de Queiroz, além de um excelente escritor,
é um cronista formidável. Ele consegue retratar na perfeição a cultura, os pensamentos, a forma de estar de vários povos. E nós vimos isso aqui precisamente em Cartas de Inglaterra. Ele é o meu autor português favorito por alguma razão, e apesar de ser um livro bastante pequeno e excelente, foi definitivamente, já por isso está no top 5, um dos melhores de 2018. Agora, vamos passar ao top de piores de 2018. Este top apenas conta com 3 livros. E eu vou começar com um livro que eu não terminei, eu comecei a lê-lo. E com muita pena minha não consegui terminá-lo, que é O Funeral da Nossa Mãe, da Célia Correia Loureiro. Eu vou tentar pôr alguns por aqui a capa do livro. Eu sei que tem havido uma grande discussão do Demência, e ainda bem, porque é um livro excelente. Eu li-o há cerca de 6 anos, na altura estava a estudar para o último exame do curso, e eu não conseguia parar de ler. O livro é viciante, é muito bom. Ele consegue envolver-nos de uma forma indescritível. Os temas que aborda, a forma como está escrito, de uma maneira extremamente simples, extremamente tocante. Aliás, na altura comprei o livro diretamente à Célia e ela fez uma pequena dedicatória e no fim dizia: espero que este Portugal te toque. E efetivamente tocou bem lá no fundo. Eu fiz questão de dizer-lhe isso. Eu escrevi uma review do livro, publiquei na minha página do Goodreads e eu acho que ela gostou bastante, mas não foi por ela ter gostado que eu estou a dizer isto, foi porque efetivamente foi um livro que marcou, foi um livro muito importante e sim, tal como as outras meninas no YouTube dizem, é um livro que toda a gente devia ler. Infelizmente O Funeral da Nossa Mãe não teve o mesmo efeito em mim. Talvez por não estava na altura certa, ou porque a história não é tão interessante, simplesmente não funcionou e eu decidi, apesar de não gostar de o fazer, eu decidi parar de ler o livro, pousá-lo na estante e dar-lhe uma oportunidade mais tarde, no momento que eu acho que é mais propício para isso. Agora vou mostrar-vos outro livro que também fez parte do meu top de piores de 2018, que é o Lolita, de Vladimir Nabokov. Este livro está dividido em 2 partes. A primeira parte, tanto a primeira parte como a segunda, é-nos contada através do Hubert, que é o protagonista desta história, que é um homem, digamos, extremamente interessante. Ele é sedutor, ele é manipulador, e é isso que se espera de uma pessoa, não sei se devemos chamar pessoa, que faz as coisas que o Hubert faz. Acho que toda a gente sabe o que é que fala o livro, mas de uma forma subtil. Digamos que ele tem uma fixação por elementos do sexo feminino, ali alguns até aos 14, 15 anos, a quem ele chama ninfitas. E então a primeira parte do livro é todo o thrill of the hunting de uma dessas ninfitas, em que ele é de novo bastante sedutor, bastante interessante. E a segunda parte é o depois, que é simplesmente chato. No entanto, é um retrato da América do início do século XX, bastante interessante. Mas não sei se foi também por causa do tema, e ele simplesmente não funcionou para mim. É interessante, é importante no contexto que aborda, o tema que aborda, que é bastante difícil, mas no seu todo simplesmente não me agradou assim tanto. E finalmente, mais um livro de um autor português com muita pena minha. Eu já li outro livro do João Liar e gostei bastante, que é O Inês de Portugal. Este é O Sétimo Herói. É uma história de fantasia, mas é mais uma sátira às histórias de fantasia que existem no geral. No entanto, houve 2 aspectos que eu não gostei tanto da história. O sarcasmo é sempre bem-vindo, pelo menos da minha parte. Mas por um lado eu achei que a linguagem não era a melhor, tendo em conta que este livro, para além de tudo, é um young adult. Acho que não é um tipo de linguagem que eu gostaria de ver num livro recomendado a miúdos, simplesmente. Para além disso, o protagonista da nossa história é um miúdo de 18 anos, completamente geek, que é impossível saber tanto sobre palavras esquisitas em português e de história. É simplesmente impossível, não é verosímil. É simplesmente um miúdo que parece que lhe abriram a cabeça ao meio e depositaram toneladas de livros. Não é verosímil, não é como todas as outras histórias de fantasia em que há uma busca do próprio, uma missão com uma recompensa importante, nem que seja apenas pessoal. Poder ter resultado muito bem, mas simplesmente não resultou. E eu efetivamente tenho mesmo muita pena. Agora, com a ajuda do Goodreads, vou mostrar-vos algumas matemáticas acerca das minhas leituras. O livro mais longo que eu li foi
o Cloud Atlas, de David Mitchell, que conta com 591 páginas. Eu já falei dele, por isso não me vou repetir. Agora, o mais curto foi o Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que conta com 108 páginas. Ele é mais um conto do que propriamente uma história. A letra está enorme nesta edição, mas lê-se muito bem. Eu acho extraordinário como, na época em que o Carmilla e tantas outras histórias do género foram criadas, alguns entre o século XVIII e XIX, em que as criaturas e o sobrenatural e o paranormal eram utilizados para falar de temas que simplesmente eram tabu. Havia coisas que não se podia falar, que as pessoas deviam ser recatadas, que a educação não permitia. E então estas histórias de terror ou paranormal eram utilizadas para transmitir essas mensagens, que eram tabu. O Carmilla é uma delas. É fácil de perceber qual é a verdadeira história por trás desta personagem sobrenatural. E é extremamente interessante. Está escrito de uma maneira muito simples, muito cálida. Não é nada chocante. E é uma leitura, pelo menos interessante, que eu recomendo igualmente. Agora, segundo o Goodreads, o livro mais popular da minha lista de leituras de 2018 é O Sensibilidade e Bom Senso, de Jane Austen. Este foi o primeiro romance que a Jane Austen escreveu e publicou. E conta-nos a história de duas irmãs, que são da pequena burguesia da Inglaterra do século XVIII, penso eu. XVIII, XIX. Este livro é um clássico. E eu não digo que as pessoas não devem lê-lo. Devem, porque acima de tudo mostra-nos o contexto histórico da época e da posição social destas personagens. Fala-nos de família, de mães, de filhas, de irmãs, de irmãos também, a linha masculina da família. Fala-nos das pessoas que recebem os convidados, dos próprios convidados, daquilo que é ser bem educado, mal educado, o recato, sobretudo nas mulheres, o próprio papel nas mulheres na sociedade, não apenas em casa, na família. Mas a mensagem que ele acaba por transmitir é algo que não se compagina comigo, uma rapariga que nasceu no final do século XX e vive no século XXI, que é o lugar de uma mulher em casa, casada e, se possível, bem casada. De toda a forma, é sempre um clássico, é sempre importante ler estes livros, nem que seja pelo contexto histórico. Agora, o livro com a melhor pontuação do Goodreads é O Meia-Noite sobre St. Fax, de Paul Stewart, com ilustrações de Chris Riddle. Vocês provavelmente conhecem este nome porque este ilustrador fez os desenhos que existem na edição dos Contos de Vida Lupardo, que foi editada há pouquíssimo tempo, na coleção de Harry Potter. Este é o terceiro livro e último da trilogia Crónicas do Abismo. Ele é um young adult. Eu comprei-o assim, vocês conseguem ver melhor as ilustrações, tanto na capa como algumas aqui por dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar-vos alguma. Aqui, não sei se conseguem ver. Ele tem várias ilustrações que acompanham a história. Estão muito bem feitas, são muito fiéis à história em si. Ele, como está a fazer, é um young adult. Eu comprei há cerca de 10, 12 anos. E se calhar na altura teria adorado esta história, simplesmente agora não tenho o mesmo efeito porque eu sou muito mais velha e já não leio assim tantos young adults. De qualquer forma, é uma história de fantasia. Tenho aqui alguns livros de steampunk, que é uma coisa nova para mim. Eu conheço a comunidade, mas nunca tinha lido nada do género. E é uma excelente leitura para jovens. Também tem aquela mensagem do crescimento e da procura do próprio, que eu gosto tanto neste tipo de histórias, por isso definitivamente recomendo. Agora, A Surpresa do Ano. Foi um livro que eu nunca pensei dizer isto. E não tenho muito bem certeza como é que ele chegou cá a casa. Que são Os Pequenos Mundos do Edifício Jacobian, de Hala El Aswani. Espero estar a dizer isto bem. Este autor é egípcio. E o Edifício Jacobian efetivamente existe na Baixa do Cairo e foi construído nos anos 30. Ele ainda está de pé. E é efetivamente um retrato do Egito e da sociedade egípcia. Ele conta-nos a história de vários personagens que vivem ou trabalham no Edifício Jacobian.
Não é um livro muito grande. E foi efetivamente uma surpresa, porque foi uma coisa completamente diferente daquilo que eu estou habituada a ler. Ele fala-nos efetivamente e estritamente sobre pessoas. Claro que fala-nos no contexto histórico, político, religioso, das diferenças de classes sociais, da frugalidade dos ricos e da miséria dos pobres. Mas é extremamente simples de ler e é extremamente verídico. Como eu disse, é uma história sobre pessoas. E, para além disso, uma coisa que me surpreendeu bastante, durante o livro existem apenas 2 referências sobre a data dos acontecimentos que ocorrem durante este livro. E eu consegui descobrir, com alguma pesquisa, que este livro passa-se no ano em que eu nasci, que foi em 1990, no início da Primeira Guerra do Golfo, que penso que tem a ver com a invasão dos Estados Unidos, da França e do Egito, pelo menos, do Kuwait e do Iraque. Apesar de ser uma leitura completamente diferente do habitual, eu gostei muito do livro. Foi definitivamente uma surpresa. Nunca teria lido um livro deste se ele não, por acaso não tivesse vindo para cá a casa. E recomendo para quem gosta de histórias estritamente sobre pessoas. É definitivamente uma ótima leitura. E pronto, este foi o balanço das minhas leituras de 2018. Digam nos comentários quais foram os livros que leram o ano passado, os melhores, os piores, os mais longos, os mais surpreendentes. Se já leram algum destes que eu falei ou se há algum que pretendem ler, vemo-nos no próximo vídeo e boas leituras!